Nós vamos falar de crescimento e decrescimento exponencial. Vocês sabem que eu não sou de ficar pedindo para vocês guardarem fórmula. Mas aqui facilita muito. Eu sou contra fórmula, gente, inútil. Fórmula que não faz sentido, eu não vejo por que vocês têm que guardar. Agora, fórmula que realmente acelera a sua resolução, eu seria muito inocente de não pedir para vocês guardarem. Então, tem coisas que eu vou sempre pedir para vocês guardarem. E uma delas é a ideia de crescimento e decrescimento exponencial. São duas fórmulas que a gente já viu, porque a gente já falou sobre juros compostos. E são elas que eu vou pedir para vocês guardarem. Você deve lembrar aí, ó. Lembra para mim da fórmula do montante composto, que é assim, ó. Montante é o capital que multiplica 1 mais a taxa elevada ao tempo. A gente está acostumado com essa fórmula para calcular juro composto. Se você não lembra dela, anota aí, porque a gente vai precisar dela, tá? Montante é o capital que multiplica 1 mais a taxa elevada ao tempo. Só que a gente fica muito acostumado com essa fórmula para dinheiro, né? A pessoa fez um empréstimo, ou então a pessoa colocou um dinheiro na poupança, e aí você está muito acostumado a lidar com isso aqui para dinheiro. Mas o que eu quero que você entenda é que isso não vai servir só para dinheiro. Vai servir para qualquer coisa que cresça exponencialmente. E aí pode ser dinheiro numa caderneta de poupança ou num investimento qualquer. Pode ser algas num lago, e vai ser a questão que nós vamos fazer daqui a pouco. Pode ser a população de uma cidade, pode ser animais numa ilha. Eu não sei que contexto que eles vão usar, mas sempre que for crescimento exponencial, a gente vai poder usar esse modelo que está aqui. Agora, da mesma maneira que existe crescimento exponencial, existe o decrescimento exponencial. E o modelo é muito parecido. A única coisa que vai mudar vai ser o sinal aqui, ó. Quando estiver somando, é crescimento exponencial. Quando estiver subtraindo, vai ser decrescimento exponencial. E aí, de novo, tá, gente? Várias coisas vão decrescer de forma exponencial. Por exemplo, o valor de um carro, o valor de um automóvel. O valor de um automóvel, ele decresce de forma exponencial. Em geral, né? Os bens materiais, eles decrescem de forma exponencial. A menos que o enunciado fale que é um decrescimento linear, fica subentendido que é exponencial, porque imagina um carro, sei lá, você compra um carro e aí o carro desvaloriza muito, tipo, desvaloriza 20% ao mês. Ao mês não, ao ano. Se fosse linear, em 5 anos seu carro não ia estar valendo nada. Em 6 anos ele ia estar valendo menos 20%, que não faz o menor sentido. Então, a menos que a questão fale o contrário, os decrescimentos, eles são exponenciais. E aí pode ser um carro que você comprou, pode ser um computador, pode ser a massa de um elemento radioativo que decresce exponencialmente. Ele vai inventar um contexto para te fazer a pergunta. E você vai ter, provavelmente, que usar o logaritmo para resolver. Por quê? Porque, em geral, ele vai querer saber o tempo. Se não for o tempo, a gente já sabe fazer. A gente fez contas de juros compostos. Mas, geralmente, ele vai querer saber algo a respeito do tempo. E, repara, o tempo está no expoente. Como o tempo está no expoente, eu tenho que tirar aquele tempo do expoente. E a ferramenta que consegue tirar um expoente do lugar é o logaritmo. Então, a gente vai usar o logaritmo para resolver. Mas, antes, eu quero que você entenda que isso aqui, esse formato, vai servir para qualquer coisa que cresça exponencialmente. Então, isso aqui eu posso colocar que é valorização composta, também conhecida como crescimento exponencial. E isso aqui vai servir para qualquer situação que envolva desvalorização composta ou decrescimento exponencial. Aí uma dúvida que muita gente tem. Ju, eu sempre vou poder usar essa fórmula? Gente, poder usar pode, só que para usar essa fórmula você tem que ter algumas informações. Por exemplo, você tem que saber qual que é a taxa. Você tem que saber quem é o capital inicial, quem é o montante. Então, você vai ter que ter algumas informações para descobrir isso. Mas ela serve para modelar qualquer questão que envolva crescimento exponencial. Da mesma maneira que essa aqui serve para modelar qualquer coisa que se refira a decrescimento exponencial. Eu vou mostrar vários exemplos e vocês vão perceber que a dificuldade que a gente vai ter aqui, na verdade, não vai ser com a modelagem,
vai ser com o cálculo aproximado de logaritmo. É isso, gente, que torna uma questão de logaritmo difícil. Mas aí eu vou te mostrar também como é que você vai fazer para filtrar. Quando é que você vai olhar para uma questão e só de olhar para ela você vai saber se você vai resolver ou não. No início de uma temporada de calor, já havia em certo lago uma formação de algas. Observações anteriores indicam que, persistindo o calor, a área ocupada pelas algas cresce 5% a cada dia, em relação à área do dia anterior. Nessas condições, se em certo dia, denominado dia zero, as algas ocupam 1.000 metros quadrados, aproximadamente em quantos dias elas cobririam toda a superfície de 16.000 metros quadrados do lago? Use em seus cálculos que o log de 1,05 é igual a 0,02 e que log de 2 é igual a 0,30. Então, primeira coisa, gente, presta bastante atenção no que eu vou dizer. Eu preciso que você consiga ler essa questão e só de ler essa questão, você consiga entender que se trata de uma questão de crescimento exponencial. Ah, Ju, como é que eu vou fazer? Eu vou olhar aqui e ver que ele me deu logaritmo? Então, gente, pode ser um sinal, tá? O fato dele ter te dado logaritmos é porque é bem provável que você vai ter que usar esses logaritmos, né? Mas tem uma frase aqui nessa questão que deixa muito claro que é crescimento exponencial. E para ficar bem claro isso, eu gostaria muito que vocês lembrassem da ideia de juros compostos. Qual que é a lógica do sistema de juros compostos? No sistema de juros compostos, a taxa de juros ela incide sobre o valor acumulado. Então, você coloca um dinheiro na poupança, mês que vem vai estar um pouquinho maior. Aí vai aumentar de novo. E vai ser sempre acumulado, você vai acumulando aquilo ali. Então, tem uma frase aqui que me garante que é isso. Eu não sei se vocês conseguiram perceber, mas ele fala aqui, ó, cresce 5% a cada dia em relação à área do dia anterior. Galera, se fosse em relação à área original, seria uma questão de variação linear. Aqui não. Aqui cresce 5% a cada dia em relação à área do dia anterior. Tá, Ju, mas eu ainda não sei o que eu vou fazer. Então, é bem simples. Percebeu que é crescimento exponencial, você vai usar essa ideia. O montante vai ser o capital, que multiplica 1 mais a taxa elevada ao tempo. Qual que é o único defeito de usar essa fórmula, gente? O único defeito é que, às vezes, a gente vai ter que fazer algumas adaptações. Dependendo do que ele te contar aqui, você vai ter que fazer algumas adaptações. Aqui não vai ter que mexer em muita coisa, não. Porque a taxa está ao dia. E o tempo também está em dias, ó. Lembra de juro composto. A taxa e o tempo tem que estar na mesma unidade. Então, aqui a gente não vai ter muito trabalho. Só que agora eu preciso de vocês aí. Quem vai fazer o papel de quem? Por exemplo, a taxa a gente sabe que é 5%. Agora me conta. Quem que vocês acham que vai ser o nosso capital inicial? 1.000. 1.000, que é a quantidade de algas que tem hoje lá no lago. Não é a quantidade de algas, né? É a área ocupada pelas algas hoje no lago. Quem que vai ser o nosso montante? 16.000. 16.000. E aí a nossa tarefa agora vai ser resolver essa equação. 16.000, ó, no lugar do montante eu vou colocar 16.000. Vai ser igual ao capital inicial, que é 1.000, que multiplica 1 mais a taxa. A taxa é 5%, então vai ser 0,05. Elevado ao tempo, que é o que a gente não sabe. Agora, antes de continuar, gente, como é que eu olho para uma questão dessa e só de olhar eu percebo que eu não vou ter muito trabalho para resolver essa questão? Eu olho para os logaritmos que ele me deu. Repara, ele me deu o valor do log de 2 na base 10. E isso aqui, gente, aparece tanto que muita gente acaba decorando quanto que é uma aproximação para o log de 2. Embora você não precise decorar isso, mas tem gente que acaba decorando. Mas o que me chama atenção nessa questão não é o log de 2, não. O que me chama atenção é ele ter me dado esse log de 1,05. Entenda. Quando eu percebo que a questão me deu um logaritmo que não é nada genérico, por exemplo, o que seria um logaritmo genérico? Te dá o log de 2, o log de 3, isso aí é muito comum. Aqui ele está me dando um logaritmo extremamente específico. É bem provável que se você fizer 1.000 questões de logaritmo, você não tenha que usar esse aqui de novo. Então, o cara me deu um logaritmo extremamente específico.
O que ele está querendo sinalizar para mim? Eu olho para cá e penso assim, opa, se o cara me deu um logaritmo tão específico, é porque ele não quer que eu gaste meu tempo fazendo uma conta aproximada. Então, essa questão aqui, gente, não vai ser uma questão difícil de resolver. Tenta imaginar. Ó. Só que eu sei que você ainda deve estar pensando, tá, Ju, mas onde é que vai entrar o logaritmo? Pois é, a gente vai chegar numa situação na qual a gente não vai conseguir igualar as bases. E na impossibilidade de igualar as bases, o único recurso é usar o logaritmo. Vê se você consegue entender. Vai ficar assim, ó. 16.000 vai ser igual a 1.000 vezes 1,05 elevado a t. Repara, não é coincidência, ó. Aqui tem 1,05 e aqui tem o log de 1,05. Não é coincidência isso, tá? Agora, bastante cuidado, porque muita gente vai querer multiplicar isso aqui. Não pode multiplicar isso. Esse 1.000 que está multiplicando, ele tem que passar dividindo. Então, vai ficar 16.000 dividido por 1.000 vai ser igual a 1,05 elevado a t. Confere aqui para mim, ó, 3 zeros aqui de cima, eu vou cortar com 3 zeros aqui de baixo. Eu vou ficar com essa equação. Eu vou inverter aqui, gente, só para ficar mais fácil a gente enxergar. Mas a gente tem essa equação aqui para resolver, ó. 1,05 elevado a t igual a 16. Primeira coisa que tem que passar pela sua cabeça. Eu não vou conseguir igualar as bases. Não vou. Não dá para igualar as bases aqui. Gente, se não dá para igualar as bases, eu vou ter que buscar um outro recurso. E qual que é o outro recurso? O logaritmo. Só que eu gostaria muito que vocês pensassem um passo adiante. Como assim? Eu queria muito que vocês olhassem aqui e pensassem assim, opa, se eu usar o logaritmo, esse t vai passar para cá multiplicando, eu vou precisar do log de 1,05. Ele me deu o log de 1,05? Sim. 16 é 2 à quarta. Ele me deu o log de 2, então eu vou conseguir resolver essa questão. Repara, eu vou aplicar o logaritmo dos dois lados, vai ficar assim, ó, log de 1,05 elevado a t vai ser igual. Ao invés de escrever 16, eu vou colocar direto 2 à quarta. Então, vai ser log de 2 à quarta. Para quê, gente? Para evitar aquela gastura que eu falei com vocês, de ter que ficar repetindo uma linha para cada mudança que você faz. Agora, observa, ó, esse t passa para frente multiplicando, esse 4 passa para frente multiplicando. Vai ficar t vezes o log de 1,05 vai ser igual a 4 vezes o log de 2. Agora é só substituir, ó. No lugar do log de 1,05, eu vou colocar 0,02. No lugar do log de 2, eu vou colocar 0,30. Vê se faz sentido. Vou escrever aqui, tá? Vê se faz sentido aí. Vai ficar assim. 0,02t vai ser igual a 4 vezes 0,30. 4 vezes 0,30 vai dar 1,20. O que vai ser o t? 1,20 dividido por 0,02. Duas casas decimais em cima, duas casas decimais embaixo, o que vai dar o t? 120 dividido por 2. 120 dividido por 2 vai dar 60. Então, quanto tempo que vai demorar, quanto tempo aproximadamente, né, vai demorar para que toda a superfície do lago esteja coberta por algas? Vai demorar 60 dias. Ah, Ju, mas eu não entendo. Por que aproximadamente a gente chegou bonitinho no resultado? Verdade, a gente chegou no resultado redondinho ali. Mas lembra, é aproximado por quê? Porque o log de 2 não é 0,30 exatamente. E o log de 1,05 também não é 0,02. O que o cara podia fazer se ele quisesse complicar a nossa vida? Bastava ele não te dar o log de 1,05. Ele podia ter te contado quanto que valia o log de 2, quanto que valia o log de 3 e quanto que valia o log de 7. Com o log de 2, o log de 3 e o log de 7, a gente consegue descobrir quanto que vale o log de 1,05. É aquela coisa de reescrever o número, fatorar, ver, separar os logaritmos, só que dá trabalho. É isso que torna uma questão de logaritmo cansativa. Então, quando você perceber que ele te deu logaritmos muito específicos, significa que provavelmente você não vai ter muita dificuldade com o cálculo do logaritmo. A dificuldade que você vai ter vai ser para usar a fórmula, aplicar o logaritmo e, no final das contas, se for necessário,
fazer algum tipo de adaptação. Mas com o logaritmo você não vai ter muito trabalho. Ah, Ju, como assim fazer alguma adaptação? Vou te mostrar aqui um outro exemplo, só que agora de decrescimento. O iodo 131 é o elemento radioativo utilizado em medicina nuclear para exames de tireoide e possui meia-vida de 8 dias. Para descarte de material contaminado com 1 grama de iodo 131, sem prejuízo para o meio ambiente, o laboratório aguarda que o mesmo fique reduzido a 10 a menos 6 gramas de material radioativo. Nessas condições, o prazo mínimo para o descarte do material é de... Aqui ele está falando de uma coisa que o Enem já cobrou, inclusive, que é a ideia de meia-vida. Ó, na maior parte das vezes que uma questão de matemática cobra a ideia de meia-vida, eles costumam colocar a definição de meia-vida. Não foi o caso dessa questão, aqui ele não colocou. Mas o Enem, quando cobrou, colocou. O que é meia-vida de um elemento radioativo? É o tempo necessário para que a massa se reduza à metade. Então, quando ele fala aí que a meia-vida é de 8 dias, quer dizer que demora 8 dias para a massa reduzir a metade. Ele quer que 1 grama de iodo 131 se transforme em 10 a menos 6 gramas antes de jogar fora. Entenda, gente, 10 a menos 6 é um número bem pequeno, bem pequeno. Então, vai demorar um certo tempo para que isso aconteça. Mas ele quer saber quanto tempo. Alguém vai olhar para mim e falar assim, Ju, eu lembro da fórmula de meia-vida da química que eu poderia usar. Se você lembrar e quiser usar, não tem problema, não. Eu não gosto, eu prefiro o nosso método. Só que o nosso método tem um pequeno detalhe. A gente tem que adaptar as respostas. Como assim? Lembra, aqui é uma situação de decrescimento exponencial. A cada 8 dias, perde a metade da massa. Cuidado para você não achar que vai demorar 2 intervalos para zerar, porque, na verdade, nunca zera. Divide pela metade, depois divide pela metade, mas zerar não vai zerar, não. E aí, isso aqui é decrescimento exponencial. Se é decrescimento exponencial, tem esse formato. Ó. Montante é o capital que multiplica 1 menos a taxa elevada ao tempo. Só que para usar essa fórmula, você tem que saber qual que é a taxa. E se você der uma lida no enunciado, você vai perceber que em momento algum ele te fala qual é a taxa. Por que ele não te fala qual é a taxa? Aqui, ele nunca vai te contar qual é a taxa, porque é inerente à ideia de meia-vida. A cada intervalo que passa, reduz a metade. Se vai reduzir a metade, quer dizer que a taxa de decrescimento aí é de quanto, gente? 50%. 50%. Então, sempre que for questão de meia-vida, a taxa vai ser 50%. E não espere que ele te conte isso, porque ele não vai contar, tá? Demora 8 dias. Então, o tempo aqui está no intervalo de 8 dias. Onde que eu quero chegar? Eu quero que você entenda. Se a gente resolver esse problema e descobrir, por exemplo, que o T é 2, alguém vai olhar e vai pensar assim, vai demorar 2 dias. Não. Vai demorar 2 intervalos de meia-vida. Como a meia-vida é de 8 anos, ou 8 anos não, como a meia-vida é de 8 dias, se a gente achar T igual a 2, a resposta não vai ser 2, vai ser 16 dias. Se eu achar que o T é 10, não vai passar 10 dias, vai passar 10 intervalos de 8 dias. E 10 intervalos de 8 dias vai dar 80 dias. Então, tem que tomar bastante cuidado com isso, tá? Ju, eu não posso mexer na fórmula, não. Ô, gente, pode. Se você quiser adaptar a fórmula, você pode fazer isso. Mas eu, sinceramente, acho arriscado e acho perda de tempo. Eu acho que fica muito mais fácil você pensar no final. Agora é ver quem faz o papel de quem. Quem vai ser quem? Quem vai ser o nosso capital inicial, hein? Quem vocês acham que vai ser o nosso capital inicial? 1, né? O capital vai ser 1. O que vai ser o montante? 10 a menos 6. 10 a menos 6, que é onde eu quero chegar. Eu quero que se reduza a 10 a menos 6. E a taxa vai ser de 50%. Então, vai ficar algo assim, 10 a menos 6 vai ser igual a 1, que multiplica 1 menos a taxa. A taxa é de 50%, é meio, elevado a t. Então, fica 10 a menos 6 vai ser igual... Gente, 1 menos meio. Eu vou fazendo um rascunho, que eu já falei com vocês, que mais cansa é a repetição. Vê se está certo que eu vou escrever. 1 menos meio elevado a t. Vou falar que isso aqui é meio elevado a t.
Só que meio elevado a t, eu posso falar que é 1 sobre 2 elevado a t. Só que eu já conversei com vocês. É mais fácil se aqui for uma potência. Ao invés de falar que é meio elevado a t, eu vou escrever que é 2 elevado a menos t. Vê se vocês entenderam o que eu fiz. Só que se eu for mudando cada vez, eu teria que escrever 1, 2, 3, 4 linhas para poder chegar onde eu quero. Aqui eu faço direto. Ó. 1 menos meio é meio. Meio elevado a t é a mesma coisa que 2 elevado a menos t. Confere. Eu vou ter que resolver aquela equação exponencial que está ali. Obviamente, é uma equação exponencial que a gente não consegue igualar as bases. Na impossibilidade de igualar as bases, eu vou usar o logaritmo. Quais logaritmos eu vou ter que saber para resolver esse problema? Eu vou precisar do logaritmo de 10 e vou precisar do logaritmo de 2. Se você voltar no enunciado da questão, você vai ver que o log de 2 ele te deu. O log de 10 ele não deu, mas ele nunca vai dar, que é log de 10 na base 10. Quanto que vale log de 10 na base 10? Vale 1. Então, ele jamais vai te contar isso, tá? Agora, terminar de resolver. Vê se faz sentido aí. Vai ficar assim, ó. Log de 10 elevado a menos 6 vai ser igual ao log de 2 elevado a menos t. Confere. Esse menos 6 passa para frente multiplicando. Esse menos t passa para frente multiplicando. Então, vai ser menos 6 vezes o log de 10 vai ser igual a menos t vezes o log de 2. Agora, você vem aqui e termina. Ó. Log de 10 na base 10 é 1. Então, menos 6 vai ser igual. Log de 2, gente, é 0,30. Então, vai ser menos 0,30t. Vou passar quem tem t para um lado, quem não tem para o outro. Vai ficar 0,3t. Lembrando, gente, que escrever 0,30 ou 0,3 dá no mesmo. Então, o que vai ser o t? Vai ser 6 dividido por 0,3. Faz a conta aí, ó. 6 dividido por 0,3. Põe uma vírgula, coloca um zero, corta a vírgula. 60 dividido por 3 vai dar 20. Então, o que vai ser o t? T vai ser igual a 20. Qual que é o problema, gente? Tem essa resposta aí? É claro que tem. Só que você não pode marcar 20, porque não é 20. Isso aqui são 20 intervalos de meia-vida. Só que cada intervalo de meia-vida nessa questão dura 8 dias. Então, o que vai ser o tempo? 20 vezes 8 dias. Agora sim, quanto tempo que o laboratório deve esperar para descartar esse iodo 131? Tem que esperar, no mínimo, 160 dias para fazer esse descarte.